17ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, dessa vez foi em Singapura, uma prova conturbada, 2 horas de duração por causa da chuva, além de começar com 1 hora de atraso também por causa da chuva. Começou a confusão, na classificação já foi um pouco diferente do normal. Leclerc mandou muito bem, Sérgio Pérez segundo, Hamilton em terceiro, que foi muito bacana, foi ver que os 3 pilotos de equipes diferentes ficaram aí a 5 centésimos de diferença entre eles, muito legal. Para mim a surpresa de todos foi o Hamilton, por ter tirado a Mercedes, que não é um carro que vem classificando muito bem, principalmente nessa condição de pista secando, que ela demora para aquecer os pneus, mandou muito bem. Só que a surpresa ficou com o Verstappen. O Verstappen, pela primeira vez aí, realmente meteu a boca para cima da equipe, da Red Bull, falando que realmente isso não pode acontecer mesmo na situação confortável do campeonato. Ele que largou de oitavo vinha, o que aconteceu? Ele vinha primeiro para fazer a pole, 2 voltas antes de acabar, a equipe pediu para abortar, para dar espaço, já era pole por ali. Na volta seguinte ele vinha para fazer a pole novamente, com uma certa tranquilidade ali para cima do Leclerc, e aí a equipe reparou ali que ele ia ficar sem combustível. Lembrando que o carro, quando chega no box, ele tem que ter pelo menos 1 litro, isso para uma possível análise da FIA. A equipe fez o cálculo em cima da hora, viu que não ia chegar com isso, pediu para abortar. Então foi uma vacilada da equipe aí, o Verstappen acabou saindo da 8ª colocação. George Russell mandou muito mal, não conseguiu achar a volta do pneu ali, secando, e acabou ficando em 11º, trocou todo o equipamento, aproveitou que estava lá de trás e largou do pit. Na largada, eles tiveram ali uma boa largada, se a gente vê de cima. O Leclerc largou bem, assim como o Pérez, eles se movimentam rápido, só que a impressão que eu tive depois analisando com calma, que essa linha aqui, ela devia estar um pouco mais úmida. Esses 2 carros estacionários, se você vê o Hamilton também para cima, largou até um pouco melhor do que o Leclerc. O Sainz para o Pérez não parecia que não vinha para ameaçar, mas de repente esse lado aqui criou um pouco mais de aderência no asfalto e eles vieram para cima, Então acho que teve muito mais a ver. Depois da corrida o Leclerc falou que o carro distracionou e por isso que ele acabou perdendo a posição para o Pérez, e eu acredito que foi realmente uma condição do asfalto um pouco mais molhado. Na freada chegaram os 4 muito juntos ali, sobrou para o Hamilton, que teve um toque ali com o Sainz, depois deu uma reclamadinha. O Pérez foi um outro problema, o Verstappen foi um outro problema, não largou, a gente vai mostrar agora o que aconteceu. Ele, para evitar a batida aqui, ele acabou cortando por dentro, para não ficar aqui no meio. E o que rolou, Ele e o Hamilton também deu uma escapada aqui. No caso do Verstappen, o motor entrou naquele anti-stall que eles chamam. O que é o anti-stall? É aquele carro de rua famoso em pé na embreagem que você solta de uma vez e o carro morre. O carro de Fórmula 1, para isso não acontecer, se no caso da embreagem o piloto solta de uma vez a embreagem e o carro for morrer, ele entra em neutro. Então isso é justamente por isso que a gente não vê mais na Fórmula 1 aqueles casos do carro parar e vir de trás e bater forte como era comum no passado. Então os Fórmula 1 têm isso aqui. O que deu para ver, eu fiquei na imagem, no momento que a luz estava apagada aqui, ele está em segunda marcha. Na chuva normalmente todos largam em segunda, não em primeira. E a hora que acende o farol, ele coloca no limitador, que o piloto pode acelerar, que o carro corta num determinado giro. A impressão que deu foi que na chuva eles têm que pôr o limitador talvez um pouco mais para baixo. O piloto tem que sair muito sutil para não distracionar. Talvez tão sutil e talvez com um giro tão baixo que o carro entendeu, a eletrônica entendeu que o carro poderia morrer e acabou entrando. Você vê que ele se movimenta, a reação do Verstappen foi boa, só que logo, as luzinhas aqui, entra no neutro. Então ele tem que engatar de novo primeiro para sair e acabou aí perdendo várias posições, caindo lá para trás. Então, na largada, quem se deu bem, quem se deu mal, Vettel ganhou 5 posições, mandou muito bem, e o Verstappen, com essa brincadeira toda, perdeu 4 posições e tinha uma vida mais dura. Lá e logo de cara, Guanyu Zhou tomou-lhe uma fechada do Latifi, que até na imagem depois eles mostraram a sonora do Latifi, falando que que o Guanyu Zhou bateu nele, mas depois você ouvindo o rádio completo, coitado, o Latifi vinha tendo uma informação no rádio da equipe, a equipe vinha falando com ele naquele momento e ele não viu o Guanyu Zhou do lado, tomou 5 posições para a próxima corrida no Japão, perde 5 posições na hora da largada, fim de prova para os dois.
Safety car teve que entrar, o primeiro deles, safety car real. Isso, um pouquinho antes, George Russell também para cima do Bottas, deu uma fechada no Bottas ali, chegaram a encostar. George Russell também não estava no dia dele, aliás, foi um dia de que os bons pilotos erraram praticamente todos, né, os ótimos pilotos. O Russell foi um deles, não estava num dia bom. Safety car para ser liberado na volta 10, começa uma polêmica aqui, que depois a gente vai fazer um vídeo só para isso aí. A FIA depois penalizou no final da prova o Pérez com 5 segundos, mas demorou demais, foi polêmico, a gente vai falar sobre isso. Mas aqui o Hamilton já estava reclamando na relargada, o Hamilton era quarto, já falando, o Pérez lá na frente está deixando muito espaço para o safety car. Eles têm que manter pelo menos 10 carros de distância. 10 carros, né, é uma medida meio estranha de você... né, o piloto realmente precisa deixar, na verdade, muito mais que 10 por um determinado tempo para a FIA realmente ver o que rolou, mas a gente fala disso depois. O Verstappen vinha recuperando muito bem, né? Lembra, caiu lá para trás, aqui já era oitavo, na volta seguinte já vem para sétimo, deixa o Gasly para trás, quer dizer, numa condição difícil, o Verstappen voltando a ser o Verstappen, né? Esquecendo um pouco do campeonato, sendo agressivo, enquanto na volta 21 o Alonso quebra, uma pena. Quebrou motor dessa vez, mais uma posição para o Verstappen, ele vai para sexto, então dava impressão ainda que o Verstappen, né, conseguiria recuperar legal a corrida. E nisso o Russell vem para a box tentando uma coisa meio estranha, pista muito molhada ainda, ele vem para colocar um pneu slick, no momento que todos os pilotos ainda achavam que não era bom para slick, talvez fizeram um teste para o Hamilton, já que ele não tinha nada, absolutamente nada a perder, só que daí entrou numa pista, ele saiu do box, já quase rodou e vinha virando 3, 4, 5 segundos mais lento do que todo mundo, numa pista que eles, né, bem antes da hora, decidiram pôr o pneu slick. Nisso aí, uma espetada do Albon, bateu de frente aqui e deixou o bico cravado ali no Tech Pro, nessa barreira de proteção. Deu ré, foi para a box, trouxe mais um safety car virtual, isso a gente está na volta 27. Na volta seguinte, 28, a vez do Ocon. Não foi um dia bom para a Alpine, os dois carros com problemas mecânicos, ótimo para a McLaren, que eles vêm naquela briga ali entre as duas equipes, lembrando que vale muito dinheiro, né, o Mundial de Construtores, para ver quem termina na frente, um péssimo dia para a Alpine, deixando de pontuar com os dois carros. Leclerc, né, na volta 30, 4,5 segundos ali do Pérez. Nesse momento você vê que o Sainz ficou bastante, o Leclerc vinha abrindo, né? O Sainz jamais conseguiu ter o ritmo do Leclerc nessas condições e o Hamilton tinha um ritmo forte para cima do Sainz. O Hamilton vinha fazendo uma boa prova, só que a pista não dava, realmente estava muito difícil de ultrapassar, principalmente quando começou a secar, né? Que fica molhado para todos os lados, fica mais difícil ainda ultrapassar numa pista que está secando do que uma pista toda seca ou toda molhada. E o Hamilton então vinha sofrendo com o Norris e o Verstappen em sexto. Mas o Hamilton não estava no dia dele, ele acabou atrás do Sainz, dando uma errada ali, tentando, né, ultrapassar, nem tentando ultrapassar, ele freou muito para dentro, foi direto, bateu, aliás, deu muita sorte, porque ele bateu forte, só que bem de frente, e aí deu sorte que ele não quebrou a suspensão, só realmente avariou um pouco o bico. Ele conseguiu voltar entre Norris e o Verstappen, bem no meio dos dois, só que ele teve esse problema no bico. Você vê que ele bateu forte de frente aqui, se batesse um pouco de lado, já era suficiente para quebrar uma suspensão ou outra. Nisso, Leclerc vem para a boxe, imaginando que poderia também dar um safety car. O Leclerc, aí a Ferrari, um pit stop muito ruim de 5,3 segundos, quer dizer, também não ajudou muito a vida dele. Nisso o Hamilton tem que vir para a box, porque o bico vinha raspando muito no chão e, né, uma parada bem mais longa, teve que trocar o bico e nisso puxou todo mundo, né? Veio o Pérez também com um pit já bem mais rápido, com 2,8, deixando ele tranquilo na frente e na sequência também o Sainz para. Hora do Verstappen parar também na volta 36. Então, nesse momento, os pilotos estavam começando a perceber que a pista já cabia um pneu slick, só que não para o Tsunoda. Tsunoda colocou o pneu slick, saiu direto, bateu e aí uma bandeira amarela. Verde em seguida, sai Pérez, Leclerc, Sainz, Norris com Verstappen em quinto. Verstappen muito animado, né? Falando agora chegou a hora, todo mundo junto. Ele vem por dentro
ali do Norris. O que é? Depois que ele falou que ele travou, que nesse momento que sai a fumaçona toda ali dos pneus, ele enquadrou os 4 pneus. Ele falou que pegou um bump, né, uma ondulação, o carro bateu embaixo, subiu. Eu tentei ver bem, né, as imagens, o barulho, fui na onboard dele. Não tive muito essa impressão, acho que foi muito mais um pouco de pneu frio, né, aquela ansiedade de passar por dentro numa pista meio estranha. Eu não senti o carro dando nenhum tranco, mas enfim, é uma pista ondulada também, uma pista que não é fácil, não estou descartando que ele não pegou, mas nada que chama muito a atenção. Então, dia também do campeão errar, então já vemos o Russell errar, Hamilton errar e agora a vez do Verstappen passar direto. O dele ainda foi ruim, porque ele não só passou direto, como teve que voltar para a box e trocar todos os 4 pneus aí e cair lá para trás. Quer dizer, tudo que tinha para ser uma boa corrida para o Verstappen, ele cai para 12º e vem lá de trás, mas ainda com chance de alguma recuperação. Faltando daí, né, já inverteu, você vê que aqui já são 27 minutos, inverte, quando a FIA já vê que vai dar 2 horas né, vai passar de 2 horas, passa a ser por tempo e não pelo número de voltas, e nesse ponto aqui eles liberaram o DRS, que é a abertura da asa móvel. Lembrando que na chuva eles não liberam, é só quando a pista está segura que eles liberam. Essa pista tinha 3 pontos, né, de abertura da asa móvel, então assim, se tivesse alguma chance do Leclerc era agora, porque até então era muito difícil, complicado passar. Agora talvez o Leclerc, você vê que grudou no Pérez, então seria a chance dele. Ele conseguia mantendo ali 3 décimos, nisso o Verstappen caiu lá para trás né, e vinha tentando recuperar. O Pérez sendo muito pressionado nesse momento aí pelo Leclerc, faltando 21 minutos, travando roda, o Leclerc o tempo inteiro para cima dele. E nesse momento, faltando 10 minutos, entram no rádio do Pérez e falam que ele tinha um problema com o safety car, que fala, começa a acelerar tudo que dá aí, porque pode ser que venha uma punição de 5 segundos por um problema no safety car. Ele argumentou, falaram, vamos tocar a vida. Então, nesse ponto, eu, vendo de fora, já tinha dado como certa a vitória do Leclerc, porque ele tinha um DRS, aparentemente estava mais rápido que o Verstappen, então era só, né, comboiar ali que a vitória cairia no colo dele. Apesar de que essa informação não era oficial, era uma informação que a equipe Red Bull passou para o Pérez. Então ficou até um pouco confuso para todo mundo, porque não veio a formalização disso aí. Nisso, ele começou a acelerar em seguida, né, o Leclerc nesse ponto já estava 3.2, quer dizer, depois da corrida ainda o Leclerc falou que ficou impressionado como o Verstappen conseguiu, né, sair. Normalmente o que acontece na rua, que o piloto que está na frente, ele sabe os pontos que ele pode ser ultrapassagem. Uma pista, quando é muito difícil de ultrapassagem, não tem por que o líder ficar abusando muito, né, querendo frear no limite toda hora e achar o limite. Então o que o Pérez estava fazendo? Cozinhando um pouco o galo, né? Ele sabia que podia, onde os lugares que era para ser ultrapassado eram tais, e no resto ele vinha, né, numa boa para não cometer nenhum erro, porque ele sabia que a forma mais fácil de você passar numa pista dessa é o piloto da frente errar e você ser ultrapassado. Então, nesse momento, ele mostrou que tinha uma sobra assim e começou a abrir do Leclerc. Faltando aí 1 minuto e 40, estava 4.7, né? Faltando aí pouco menos de 2 voltas, e o bicho estava pegando ali atrás, né? Tava com o Hamilton, o Verstappen nesse momento já tinha colado no Hamilton, quer dizer, o Verstappen vinha muito bem. Quando ele parou lá atrás, ele colocou um pneu macio, né? E com o safety car tudo, ele juntou com todo mundo e vinha vindo para cima, escalando todo mundo. Chegou atrás do Hamilton. Nesse momento, o Hamilton, vendo que o Verstappen vinha provavelmente numa condição muito mais rápida, né, de pneu inclusive, tentou mais uma manobra meio sem sentido. Ele sabia que se ele colocasse aqui, ele colocou o pneu no molhado, não ia dar certo essa ultrapassagem para cima do Vettel, e nisso ele pisou no molhado, acabou escorregando para fora e tomou a ultrapassagem. Mais um erro, dia realmente muito frustrante para o Hamilton. No final da corrida, mesmo na última volta, ele conseguiu abrir 7 segundos né, para o Leclerc. O Pérez, a equipe ainda entrou no rádio e falou, não tira o pé, né, vai acelerando até o final para não correr o risco, e venceu aí de uma forma brilhante realmente o Sérgio Pérez. Ele que venceu a segunda vitória do ano, venceu em Mônaco, mostra sempre né, força nos circuitos de rua. Eu acredito muito que
Esse é o ponto forte do Pérez, mas ele ainda tem que provar que ele é bom né, nos circuitos normais, né, nos circuitos de pistas normais. A gente vai ver agora no Japão. Espero que isso dê uma moral para o Pérez para que ele consiga fazer frente, que ele vinha numa sequência de provas muito ruins para ele. Se você pegar a proporção, quanto toma do parceiro, para ter uma ideia, ele estava pior do que o Norris para o Ricciardo. Quer dizer, como ele tem uma equipe bem melhor, não aparece tanto, mas vinha no momento ruim. Então, quem sabe essa vitória aí não dá uma moral e, de repente, no Japão ele começa a andar um pouco mais perto do Verstappen em umas pistas permanentes. Pérez venceu, Leclerc em segundo, Sainz em terceiro, mas lembrando que o Sainz nunca teve o ritmo próximo do Leclerc, Norris e Ricciardo, né? Isso foi muito bacana para a McLaren. Lembrando mesmo aí o Ricciardo a quase 30 segundos atrás do Norris, mas não importa, o Ricciardo conseguiu um bom quinto lugar e bons pontos aí. E também uma pontuação muito boa para Aston Martin, o sexto e oitavo com o Stroll e com o Vettel. E o Verstappen, que era um dia para jogar fora, ainda conseguiu arrancar alguns pontos aí e um sétimo lugar, deixando a vida, né? Não era o fim de semana que ele queria, mas conseguiu um bom resultado apesar de tudo. O Hamilton acabou em nono, Gasly em décimo, e depois Bottas, um fim de semana bem apagado, com Magnussen e Schumacher completando ali no finalzinho, e George Russell 2 voltas no final. Péssimo dia também para o George Russell. Esses foram os que pontuaram, né? Aliás, esses foram que terminaram a prova. No campeonato, agora a briga está o seguinte: o Verstappen está numa situação que, se no Japão ele ganhar e fizer a melhor volta, ele leva. Se não, ele precisa, se não fizer a melhor volta, precisa de um terceiro ou pior ali para o Pérez e o Leclerc. Quer dizer, está muito na mão dele. Obviamente, daí vai criar outras variáveis. A briga boa a gente vai ver com Leclerc e Pérez, talvez vai ser o que vai ficar bacana aí nesse final de semana, é ver quem que leva. O Pérez com essa vitória conseguiu chegar um pouquinho mais próximo, diferença só de 2 pontos, e também Russell e Sainz, uma briga boa, 203 pontos para 202. Depois disso a gente tem Ocon e Alonso, né? O Alonso, que quebrou aí 4 provas, de novo falou o quanto que ele deixou de pontuar essa prova, que para ele estaria facilmente, segundo ele, atrás do Hamilton aqui na 7ª colocação, né? Perto do Norris, mas enfim, isso a gente nunca vai saber. E a outra briga interessante está do 11º até o 14º aqui, do Ricciardo, Vettel, Gasly e Magnussen, então todos ali de 29 a 22 pontos, todos eles. Do Mundial de Construtores, a grande mudança foi da Aston Martin. Ela saiu de 9ª colocada para a 7ª, né? Só porque eles fizeram aqui 12 pontos, foi a vez que eles mais pontuaram durante esse ano. A outra vez eles tinham feito 8 pontos em Azerbaijão, quer dizer, também um circuito de rua, onde eles fizeram um 6º lugar, e agora um 6º e 8º melhor resultado da Aston Martin, equipe do Felipe Drugovich, que é que ele vai pilotar, vai fazer parte do esquema de teste já a partir desse ano. A McLaren e a Alpine também, né, reverteu a situação. McLaren passou, teve um fim de semana muito bom com 22 pontos, contando com 0 as 2 quebras do carro da Alpine. Então nisso a McLaren voltou e passou aí a Alpine. Ferrari isolada ali na 2ª colocação, foi a que mais pontuou no fim de semana com 33 pontos. Então é isso aí, próxima corrida agora no Japão, madrugada, essa que passou o Max Wilson, meu companheiro aí, fez. No Japão vou estar eu, vou madrugar lá e vamos ver se o Max sai campeão do Japão. Um abraço!